Muito boa tarde a todas e todos. Quero, em primeiro lugar, saudar todos aqueles que estão hoje em contacto connosco e que acederam a este convite que lançámos para estarem presentes no lançamento da 4ª edição do Livro Branco do JRS. Esta 4ª edição do Livro Branco do JRS adquire hoje, particularmente, uma importância especial diante de um contexto de mudanças em curso em Portugal. As alterações introduzidas pela nova Lei de Estrangeiros e as substanciais medidas de simplificação nos processos de emissão de vistos em 2022 somam-se este ano às transformações decorrentes da extinção do CEF e à emergência de novos atores estratégicos e às novas dinâmicas de articulação interinstitucional. Estas mudanças representam uma clara intenção de reformar a maneira como a administração pública olha para as pessoas migrantes. Parece-nos ser um sinal de esperança para todos os nossos beneficiários de que muitos obstáculos no seu processo de integração venham a ser superados com estas inovadoras medidas. Assistimos também a um aumento significativo também da última década a esta parte, impulsionado nomeadamente pelo acordo CPLP, pelo visto de busca para trabalho e outros mecanismos que foram criados com o objetivo de promover migrações ordenadas, seguras e legais. Assistimos também a um crescente aumento do número de pessoas refugiadas, dado o atual contexto geopolítico. Assim, e perante um paradigma em mudança, importa lembrar que não basta criar novas entidades. É preciso refletir sobre os desafios que herdam e apontar caminhos e soluções práticas que agilizem o processo de regularização das pessoas migrantes e que assegurem os seus direitos para que estas pessoas sejam, de facto, tratadas de uma forma digna e que não sejam destituídas dos seus direitos. Esperamos, assim, que este livro branco, que o JRS Portugal lança no Dia Internacional dos Migrantes, seja, sobretudo, uma ferramenta de trabalho para que todos aqueles e todas as entidades que desempenham um papel central na vida das pessoas migrantes o tomem como ponto de partida para a discussão e a implementação de novas práticas de integração e de acolhimento de migrantes em Portugal. Quero, por fim, agradecer e expressar o meu mais profundo agradecimento e gratidão a todos aqueles voluntários e colaboradores do JRS Portugal que de diversas formas contribuíram para a elaboração deste livro e que diariamente apoiam os nossos utentes a superar os desafios de integração que tantas vezes nos chegam. Quero dar uma palavra de agradecimento especial à equipa do Gabinete de Advocacy, à equipa do Gabinete de Comunicação, que aceitaram e levaram a bom porto este desafio de preparar, de coordenar e de hoje poder apresentar o Livro Branco do JRS Portugal nesta sua 4ª edição de 2023. Quero agradecer mais uma vez a vossa presença e passar a palavra à coordenadora do Gabinete de Advocacy, Carmen Belfort. Obrigado. Obrigada, André. Em primeiro lugar, quero agradecer uma vez mais a presença de todos. Para nós enche-nos o coração vermos uma sala, ainda que virtual, cheia e tão cheia de diferentes experiências tão enriquecedoras para a discussão que hoje trazemos aqui, pelos seus contributos e da forma como participam, direto ou indiretamente, no processo de acolhimento e integração das pessoas migrantes em Portugal. Este livro vem precisamente compilar todos os desafios que as equipas no terreno, no JRS, observam e identificam pelo seu dia-a-dia. Todas as equipas de acolhimento e de acompanhamento que ajudam as pessoas a superarem os obstáculos que enfrentam, o mar de burocracia sem fim que enfrentam neste processo. Mas não basta falar nos desafios, é preciso também
refletir sobre eles, e é por isso que este livro branco apresenta em cada problema uma recomendação ou um conjunto de recomendações que passam não só pelas alterações legislativas, quando o problema está na lei, ou quando a lei é boa, fazemos recomendações a alterações práticas ao funcionamento dos serviços, por forma a aplicar a mesma lei. Este livro branco, tal como a primeira edição, segue um método de advocacy naciano. Parte da prática, ou seja, dos problemas que as equipas identificam, pelos problemas, aliás, que as pessoas sentem, passando por um enquadramento teórico rigoroso e voltando novamente à prática através destas recomendações que aqui referi. Ao longo destes capítulos fazemos uma classificação dos problemas, mas não basta apontar os defeitos às políticas públicas em Portugal. É necessário aproximar os decisores políticos da realidade e do sofrimento que as pessoas passam e da sua frustração. E é por isso que apontamos caminhos, soluções possíveis que possam, de alguma forma, inspirar os decisores políticos a fazer mais e melhor. É, como o Dr. André Costa Jorge disse, um ponto de partida. Um ponto de partida para políticas públicas mais justas e humanas que possam, de alguma forma, contribuir para a discussão pública destes temas e para a criação de medidas mais justas, mais humanas e integradoras. Neste evento, temos também a nossa colega Maria Ferreira, que irá acompanhar as vossas perguntas, portanto convido todos, à medida que nós fomos apresentando os capítulos, a fazerem os vossos comentários e a partilharem as vossas experiências, que são tão enriquecedoras quanto a nossa. E foi divulgado, no final fazemos um Q&A, procuramos responder a todas as perguntas que vocês colocarem. Foi divulgado junto de todos os participantes uma concept note, porque é muita informação que aqui traremos e assim decidimos fazer para facilitar o acompanhamento deste evento. Obrigada. Passo agora a apresentar o resto da minha equipa que contribuiu para a escrita deste livro branco, a Madalena Simões de Carvalho, a Leonor Félix da Costa e a Teresa Silva. E passo a palavra à minha colega Leonor. Começamos pelo primeiro capítulo, onde fazemos um ponto de situação à alteração à lei de estrangeiros e à lei do asilo e refletimos sobre os problemas ao nível da aplicação prática destas alterações. Começámos pela autorização de residência CPLP, que no livro branco passado não falámos porque ao nível da escrita, quando foi lançado o livro branco ainda não estava regulamentado, e então começamos a explicar o que é esta autorização de residência CPLP. Consideramos que é uma AR muito vantajosa, uma vez que o seu pedido decorre de forma totalmente online, custa apenas 5 € e, em teoria, a sua emissão demora 72 horas. Tem validade de 1 ano e pode ser renovada por períodos sucessivos de 2 anos. Neste momento, pode pedir esta AR quem seja detentor do visto CPLP, o que para nós torna esta opção muito residual, uma vez que faz depender da rede consular portuguesa, que iremos ver mais à frente. Pode também pedir esta AR quem tenha feito manifestação de interesse até ao dia 31 de dezembro de 2022. Esta AR, na altura, foi apresentada como uma alternativa válida à demora do CEF na resposta das manifestações de interesse pendentes. Porém, rapidamente se esclareceu que um cidadão da CPLP que peça esta AR, a sua manifestação de interesse perde o efeito. 6 meses após a entrada em vigor deste regime, a Comissão Europeia veio esclarecer que quem tem a AR CPLP não pode circular no espaço Schengen. Considerando, como eu já disse, que o CEF está a demorar 2 anos para dar resposta à manifestação de interesse, as pessoas que pediram a AR CPLP, enganadas, perderam o direito a circular no espaço europeu, que nós consideramos muito grave. Por último, consideramos que a opção do pedido à AR-CPLP, que irá ser a mais utilizada, ainda não abriu. A AR-CPLP sem ter o visto consular. E recomendamos que esta possibilidade seja aberta o mais rapidamente possível. Seguimos para o visto para procura de trabalho, que consideramos muito positivo
e falámos nisto no livro branco do ano passado, mas também faz depender a resposta na rede consular portuguesa, que em certos países é quase nula. Por outro lado, uma grande vantagem deste regime, e apontado pelo JRS o ano passado, prende-se com o facto do seu detentor poder vir para Portugal e durante 120 dias poder procurar trabalho. O detentor deste visto tem acesso ao NIS, ao número da Segurança Social, ao NIF, e no fim destes 120 dias tem um agendamento automático no CEF para pedir o artigo 88, autorização de residência para trabalho dependente. Porém, a nossa experiência do JRS mostra que desde agosto de 2023 que o detentor deste visto não só não tem NIS, como não tem NIF, como não tem qualquer agendamento no CEF. E por isso, qualquer regime que nós considerarmos positivo no visto para procura de trabalho terminou e a nossa recomendação vai nesse sentido. Por último, o acesso ao trabalho por parte de requerentes de asilo foi a única alteração à lei do asilo ano passado e foi visto como uma medida muito positiva por parte do JRS. Porém, enquanto o Governo, enquanto a lei do asilo permite que os requerentes de asilo trabalhem, as entidades públicas não o permitem. Não permitem que os requerentes de asilo tenham acesso ao NIS e ao NIF, impedindo o acesso ao mercado de trabalho essencial na integração. Termino este capítulo. Passamos agora para o capítulo 2, que aborda a extinção do CEF e o processo de transferências de funções administrativas e policiais, seja para a AIMA ou para a Polícia de Segurança Pública e GNR, correspondentemente. Também analisamos aqui a fusão do ACM na AIMA, mas vamos começar então por analisar os obstáculos ou as nossas preocupações referentes à transferência de funções administrativas para a AIMA. Todo este processo de transferências das várias competências foi, em nosso entender, algo apressado, muitas vezes pouco ponderado e numa corrida contra o tempo para regulamentar todas estas novas competências que foram agora herdadas neste novo leque de entidades que agora participa no processo de acolhimento e integração de migrantes. Desde logo, ao nível dos recursos, dos meios que estas entidades têm para fazer face aos processos e às competências que herdam. Comecemos pela AIMA. Desde 2007 que o CEF aponta nos vários relatórios internos e públicos que faz, aponta os recursos humanos, ou a escassez de recursos humanos, como um dos principais obstáculos à integração de migrantes ou para fazer face ao crescente número de pedidos de regularização em Portugal nos últimos anos. E esta preocupação tem vindo a ser refletida nos vários livros brancos. Desde 2019 fazemos uma análise exaustiva da adequação dos recursos humanos. E é esta a nossa principal e primeira preocupação referente à AIMA. É se a AIMA terá no futuro os recursos e os meios técnicos suficientes para fazer face a este número de cada vez mais crescente de pedidos de regularização em Portugal, porque como o Dr. André disse no início, não basta extinguir entidades e criar novas, é preciso resolver os problemas de raiz. E é precisamente isso que nós queremos fazer ao longo de todo este livro branco, é analisar estes problemas de raiz. Foi feita uma forte aposta, pelo menos foi anunciada uma forte aposta que nós consideramos muito positiva na digitalização dos processos, através de plataformas online, que permitam às pessoas regularizar a sua situação documental de uma forma mais rápida e mais próxima. Mas essa opção, infelizmente, só está disponível para as autorizações de residência pelo trabalho. E aquilo que nós defendemos é que deve estar disponível e acessível a todas as outras formas de regularização em Portugal, não fazendo qualquer sentido o nível de burocracia, deslocações presenciais e entrega de documentos, dupla entrega de documentos, quando esta opção poderia ser perfeitamente replicada a todo o tipo de processos de regularização em Portugal. Por outro lado, temos, e esta extinção foi de certa forma mais subtil na comunicação social, temos a extinção do Alto Comissariado para as Migrações por fusão na nova agência da AIMA. Para quem acompanha as pessoas imigrantes e refugiadas em Portugal, todas as associações que trabalham nesta área sabem
o papel preponderante que o Alto Comissariado para as Migrações tinha, nomeadamente como facilitador ou promotor da integração em Portugal, como uma entidade que age de forma neutra e que ajuda as pessoas a enfrentarem a burocracia e a orientá-las no seu processo de regularização e integração em Portugal. Mas agora, uma vez que fundiu-se com a nova agência, que será responsável também por regularizar e por afastar as pessoas migrantes em Portugal, acreditamos que este papel de mediação, de facilitador de acesso aos serviços, que promove o acesso aos serviços, poderá ficar, infelizmente, terra de ninguém. E não sabemos até que ponto é que a nova agência terá capacidade de assumir não só o papel de regularizar e afastar, mas também o de promover a integração em Portugal. Temos também preocupações relativamente ao processo de transferência de funções policiais para a PSP e para a GNR. Não que a nossa experiência após 29 de outubro seja suficiente para ser conclusiva, mas, ainda que involuntariamente, as pessoas imigrantes já vão sentir ainda mais medo de recorrer a estas autoridades policiais. Se as pessoas já sentiam este medo a recorrer ao CEF, imagine-se agora o medo que sentem ao recorrer a não uma, não duas, mas 3 polícias, a PSP, a GNR e a PJ. E nós temos medo que, ainda que de forma involuntária, como disse, este processo de transferência de funções policiais possa vir a criminalizar as migrações irregulares. Porque não é a lei, e esta é a primeira coisa que nós dizemos no respeito a este subcapítulo, não é a lei que detém as pessoas, não é a lei que vem colocar as pessoas nos centros de detenção. Não é a polícia, peço desculpa, que vai colocar as pessoas nestes centros de detenção. É a própria lei que o permite, é a própria lei que o legitima. E, como veremos adiante, é preciso mudar a lei para que as pessoas não se sintam criminosas. Migrar não é um assunto de polícia e, como se diz, e muito bem no plano de governo, quem migra para Portugal não pode ser visto a priori como uma ameaça. E acreditamos que este processo de transferência de funções não ponderou este risco. Acreditamos que poderia ser muito benéfico criar programas de formação contínua e de natureza obrigatória não só para os órgãos de polícia criminal que vão lidar com pessoas estrangeiras nas fronteiras aéreas e terrestres, mas também todas as polícias que irão lidar fora destes espaços de detenção com imigrantes ou refugiados. No que respeita em concreto a estes espaços de detenção, não são de facto espaços simpáticos, tudo são semelhantes a prisões. E é necessário despolicializar estes espaços, seja ao nível até do próprio fardamento ou do uso de arma, para que a primeira impressão que as pessoas tenham nestes espaços é que seja uma impressão mais humana, mais acolhedora dentro dos limites possíveis, e não se sintam assustadas pelo uso de armas, bastões, tudo que faz parte do fardamento e do dia-a-dia normal destas polícias que irão agora lidar com as pessoas imigrantes e refugiadas. Houve também outro aspecto que, em nosso entender, não foi totalmente ponderado neste processo de transferências de funções, que é a celeridade que esta nova dinâmica institucional irá exigir, nomeadamente nestes espaços de detenção. Nestes centros de detenção, quem decidia os processos de afastamento antes era o CEF. Agora, quem gera estes centros é a PSP, mas quem decide se a pessoa é afastada é a AIMA. E notamos desde 29 de outubro, e como veremos adiante, que houve uma paralisação das decisões administrativas, que aliás foi fortemente falada na comunicação social nesta última semana, pelo que fazemos um conjunto de recomendações para que as pessoas
não fiquem à espera, ou seja, não sejam privadas da liberdade mais do que o tempo necessário, por forma a que seja rapidamente garantida uma resposta por parte das autoridades, seja quanto ao seu processo de afastamento, seja quanto à sua entrada em território nacional. Mas também destacamos assuntos que passam mais despercebidos, mas que nós conhecemos porque acompanhamos pessoas que se encontram nesta situação, pessoas que foram, por exemplo, vítimas de crimes graves ou muito graves. A Leonor irá abordar este tema mais à frente, mas há muitas pessoas que não sabem que isto acontece. Mas uma pessoa que esteja em situação irregular em Portugal não pode simplesmente ir a uma polícia fazer um queixa-crime de um crime que tenha sido vítima. Pense, por exemplo, numa tentativa de violação ou até mesmo numa tentativa de homicídio. Quando uma pessoa que se encontra nesta situação se desloca a uma esquadra da polícia para apresentar queixa-crime, corre o risco de ser detida e deportada para o seu país de origem. E isto não foi ponderado quando se transferiu as competências policiais para a PSP e para a GNR. Portanto, se as pessoas antes já sentiam medo de exercer os seus direitos enquanto vítima, agora ainda vão sentir mais. E dito isto, acreditamos que tenha sido involuntário, mas por outro lado ainda vai a tempo de ser ponderado. Passo agora a palavra à minha colega Teresa para apresentar o capítulo 3. Obrigada. Neste terceiro capítulo, referente à proteção temporária, destacamos várias medidas implementadas como positivas. Desde já a celeridade da concessão do título de proteção temporária, que permitiu e facilitou o acesso a direitos, como ao NIS, NIF e cuidados de saúde. Mas mesmo assim, questionamos o processo de renovação automática dos títulos de proteção temporária. Pela inexistência de um mecanismo de renovação deste documento, a prorrogação do título de proteção temporária fica dependente da Comissão Europeia e de Portugal, e quando é feita, é muitas vezes feita de uma forma intempestiva e sem qualquer comprovativo formal. É por isto que recomendamos que a renovação automática da proteção temporária seja certificada por via do portal Save for Ukraine, por forma a ser emitido um comprovativo. Terminamos este capítulo com questões relacionadas com o acesso ao sistema de asilo, já que, a par da proteção temporária, o regime prevê a possibilidade de os beneficiários de proteção temporária poderem aceder ao sistema de asilo. Ainda assim, esta via parece não estar a ser muito utilizada, em nosso entender, por falta de conhecimento da lei. Perduram ainda questões quanto ao acesso à nacionalidade portuguesa, uma vez que também existem dúvidas quanto à interpretação da lei, no sentido de se apurar se, para efeitos da contagem do tempo, deve ser incluído ou não o tempo de residência em Portugal ao abrigo da proteção temporária. Passo a palavra à minha colega Leonor. A partir deste quarto capítulo, sobre a rede consular, passamos a dividir as problemáticas entre pessoas imigrantes e pessoas requerentes de asilo ou refugiadas. Mas começamos este capítulo com os problemas em comum, nomeadamente a grande dificuldade do acesso a vistos, a corrupção e a falta de preparação técnica para fazer face ao número de pedidos por parte dos técnicos das redes consulares portuguesas. Começamos por olhar para o caso das pessoas imigrantes que têm, de facto, na lei, ao seu dispor, vias migratórias legais e seguras. Porém, a prática mostra que estas são difíceis de aceder, são caras, não há vagas ou não existe representação consular portuguesa nos países de origem das pessoas. E por isso exige que uma pessoa imigrante tenha que se deslocar a outro país, o que muitas vezes se demonstra ser impossível, ou por ser caro, ou para ver os países de trânsito estarem em guerra, ou mesmo pelo país de trânsito não permitir a entrada de uma pessoa com essa nacionalidade específica. Então, recomendamos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros celebre acordos de representação com os Estados-membros da União Europeia para que a representação diplomática desses Estados possa emitir vistos Schengen a cidadãos titulares do direito à emissão de vistos de entrada em Portugal, caso não exista representação diplomática portuguesa no país de residência.
Recomendamos também que o Ministério dos Negócios Estrangeiros consagre a regra da competência territorial universal das representações diplomáticas e também que se invista na rede consular portuguesa sem descentralizar as suas competências em empresas privadas. Daqui partimos para os requerentes de asilo, as pessoas que precisam de pedir proteção internacional, concluindo que estas pessoas não têm sequer a possibilidade de iniciar este processo fora da União Europeia. E isto para nós é um incentivo claro à migração irregular, para salvar a própria vida. Existe um visto europeu, chamado normalmente o visto humanitário. É o visto de validade territorial limitada, que foi criado pela União Europeia, exatamente para se conseguir iniciar este processo fora da União Europeia. E a pessoa, quando chega, neste caso a Portugal, inicia o seu processo de asilo. O problema é que não é obrigatório a transposição para a legislação nacional, e a utilização deste visto depende única e exclusivamente da vontade política, o que aconteceu em 2021 com as pessoas de nacionalidade afegã, única e exclusivamente. E então a nossa recomendação passa muito neste sentido, para que se transponha para a legislação portuguesa este visto humanitário. Terminamos este capítulo com a conclusão que, em não havendo vias migratórias legais e seguras, o resultado é o aumento do tráfico de seres humanos, do crime de auxílio de imigração ilegal e da exploração laboral, que iremos ver mais à frente. E passo agora a palavra à minha colega Madalena. Obrigada, Leonor. Vamos começar aqui a falar do capítulo 5, um capítulo bastante denso e amplo que fala dos obstáculos à regularização, quer por parte de pessoas imigrantes, quer por parte de pessoas requerentes de asilo e refugiadas. Começo por dizer que, apesar de a legislação portuguesa ser constantemente elogiada, nomeadamente quando comparada com outros países europeus, no que diz respeito à integração de pessoas imigrantes, requerentes de asilo e refugiadas, nós sabemos que a prática nem sempre é favorável, nem sempre respeita os direitos humanos. Esta prática está muitas vezes na base da irregularidade destas pessoas, nomeadamente no que diz respeito à situação documental. Vou aqui falar de duas questões que nos parecem as mais comuns e mais graves na nossa prática de terreno. A primeira diz respeito ao facto de as pessoas imigrantes indocumentadas no sentido de não apresentarem um passaporte do seu país de origem, encontrarem graves desafios e entraves junto do CEF quando pretendem regularizar-se. E porquê é que estas pessoas não têm passaporte do país de origem? Como a Leonor falou, muitas vezes não têm passaporte porque não existem vias legais e seguras, têm que vir através de redes de tráfico que ficam, consequentemente, com os passaportes das pessoas. Ou até podem ter vindo com passaporte, mas chegam a Portugal e o passaporte expirou, não conseguem renovar porque não conseguem, mais uma vez, ter acesso à rede consular do país de origem aqui em Portugal. Um terceiro caso que demonstra a gravidade desta situação já diz respeito à nossa experiência na USA, no Centro de Detenção do Porto. Falaremos mais à frente sobre isto, a minha colega Teresa. O facto das pessoas não terem passaporte do país de origem faz com que seja também mais difícil retornar as pessoas ao país de origem. Portanto, precisamos mesmo de resolver esta questão. Entrando no âmbito do asilo, as pessoas que vêm para Portugal pedir proteção internacional, nomeadamente ao abrigo do programa Barcos Humanitários, falaremos também um bocadinho mais à frente, ou seja, com um compromisso do Governo para virem para Portugal, são as que na nossa prática, apresentam uma maior taxa de recusa dos seus pedidos de asilo. Isto faz com que as pessoas fiquem aqui numa situação gravíssima de limbo jurídico, porque muitas vezes, mais uma vez por causa das redes de tráfico, ficaram sem o seu passaporte do país de origem. Ainda assim o governo português decidiu receber estas pessoas e estas pessoas querem ficar em Portugal, querem regularizar-se. Saem aqui então do âmbito jurídico do asilo e passam para o âmbito jurídico da imigração, mas para a via mais comum da imigração para as pessoas regularizarem, que é a via do trabalho, vou tentar não entrar muito aqui no juridiquês, as pessoas precisam sempre de um passaporte. Portanto, colocamos de lado as opções gerais da Lei do Asilo e poderíamos aqui pôr em hipótese a opção do artigo 123, que é um artigo que permite uma autorização de residência por motivos humanitários. A partir destas pessoas enquadrar-se-iam, sendo que vieram por barcos humanitários, ainda assim sem passaporte, continuamos a verificar um terreno que é muito difícil.
Portanto, a nossa recomendação vai no sentido de este procedimento do artigo 123 ser adaptado pelas autoridades oficiais às circunstâncias reais do caso, para que seja mais célere, mais flexível e para que dispense a apresentação do documento do país de origem, nomeadamente e especialmente em casos fundamentados e em que a obtenção deste passaporte seja dificultada por razões excepcionais e humanitárias de que falei anteriormente. Para terminar, ainda com questões aqui também um pouco jurídicas, no que diz respeito aos pedidos de agendamento, voltamos aqui à esfera da imigração, portanto, pedidos de agendamento por imigrantes de uma forma geral para a autorização de residência pela via do trabalho, encontramos aqui algumas dificuldades práticas, porque estas pessoas são notificadas por via de uma plataforma que se chama o SAPA para terem entrevista no CEF, no anterior CEF. No entanto, tem um prazo muito curto de resposta e se as pessoas não confirmarem logo, não tiverem logo acesso ao e-mail, não virem o e-mail muito rápido, podem ficar sem entrevista, da qual estavam à espera muitas vezes há 2 anos, como é do conhecimento geral, aliás. Portanto, a nossa recomendação vai no sentido de se prever que o prazo de resposta a este pré-agendamento do portal SAPA seja no mínimo de 10 dias para garantir aqui o direito à regularização. Passo aqui a palavra à minha colega Carmo para falar dos atestados de residência. Bom, obrigada, Milena. Este tema é, de facto, um dos principais imbróglios burocráticos que as pessoas enfrentam em Portugal e não é de todo um problema recente. É um problema que tem quase 20 anos e que, infelizmente, persiste. Este atestado de residência importa não só no processo de regularização, porque, como veremos adiante no subcapítulo da habitação, muitas das pessoas imigrantes não conseguem um contrato de arrendamento. Aliás, isso até é difícil para muitos portugueses. Imagine-se quando se está numa situação mais vulnerável, sem rede de suporte ou sem capacidade de navegar no sistema de procura de habitação, ou ficando muitas vezes numa situação desprotegida em que não têm qualquer prova da morada onde vivem. Também acontece muitas vezes viverem em casa de amigos ou conhecidos sem qualquer base formal que as impede de apresentar uma morada no CEF, agora na AIMA, não é? Mas também este atestado de residência é importante também por outros motivos. E muitas vezes estes motivos não são falados na comunicação social, que é o acesso à saúde. Sem um atestado de residência, as pessoas que se encontram em situação irregular pagam a totalidade do preço das consultas e dos exames no SNS. Isso é o procedimento para a inscrição no centro de saúde, que depois vai dar origem a todo o SNS, acesso a todo o SNS. É este atestado de residência que se entrega no centro de saúde no momento da inscrição. Ou seja, sem este documento, quer dizer que as pessoas pagam centenas de euros por cada consulta ou exame, ou seja, é o preço total, não têm acesso às taxas moderadoras que qualquer português tem. E, ou seja, estes enormes entraves que as pessoas sentem no acesso aos atestados de residência vai não só impactar o processo de regularização, como também um direito fundamental, que é o direito de acesso à saúde. Este problema, como eu disse, tem quase 2 décadas e mais recentemente tem vindo a ser agravado desde que aconteceu o incêndio na Moraria, que tirou a vida a 2 pessoas que viviam em condições de sobrelotação numa casa em Lisboa. E o que nós notamos é que existe um enorme receio por parte das autarquias locais, das juntas de freguesia, de serem responsabilizadas, até do ponto de vista criminal, pelas declarações falsas que as pessoas possam prestar quando pedem este atestado de residência. Mas a lei nunca puniu, nem nunca irá punir, na forma como está escrita, uma junta de freguesia pela prestação de declarações falsas. Quem é responsável por estas declarações falsas é única e exclusivamente a pessoa que está a pedir o atestado de residência. Mas existem inúmeras interpretações da lei, feitas pelas juntas de freguesia, que não correspondem de todo ao que está previsto na lei. Por isso,
A primeira recomendação que fazemos é que seja emitida que a Direção-Geral das Autarquias Locais e o Ministério da Coesão Territorial emitam uma circular dirigida às juntas de freguesia que responsabilize que elas não têm qualquer responsabilidade sobre as declarações falsas que alguém que pede um atestado de residência preste. Outro problema é a documentação que estas juntas de freguesia podem pedir no momento em que a pessoa solicita um atestado de residência. Variam de junta de freguesia para junta de freguesia, mas poderemos dever de tudo e mais alguma coisa. Mais recentemente até pedem o título de residência. Como disse, sendo um instrumento essencial até ao processo de regularização, quando uma pessoa não consegue comprovar a sua morada de outra forma, não faz para nós qualquer sentido, nem para qualquer junta de freguesia, que o título de residência seja simultaneamente um dos requisitos para a emissão deste atestado de residência. Por isso explicamos ao longo de muitas páginas mesmo que não faria qualquer sentido, aliás, porque já está previsto desde 1981 na legislação portuguesa que uma pessoa pode se regularizar sem um visto de residência, ou seja, não é necessário apresentar um visto correspondente às intenções migratórias para se conseguir ter um título de residência. Portanto, não faz qualquer sentido exigir-se este título no momento em que a pessoa está a pedir o atestado de residência. Este tema já foi objeto de um parecer da ANAFRE, da Associação Nacional de Juntas de Freguesia, também já foi objeto de um parecer da Provedoria de Justiça, que veio clarificar que as juntas de freguesia têm que atestar factos e não situações jurídicas. Portanto, é isto precisamente que voltamos a repetir e que iremos repetir até este problema se resolver. Que sejam emitidos novos pareceres, e nomeadamente pela ANAFRE, a Associação Nacional de Juntas de Freguesia, por forma a esclarecer inequivocamente as juntas de freguesia quais é que são os documentos que devem exigir. Nomeadamente, que aceitem a morada constante no NIS, porque essa morada foi referida pelo requerente no momento em que faz a sua inscrição na Segurança Social. Portanto, é uma morada oficial que deve ser aceite para efeitos de emissão destes atestados. E, por último, que as juntas de freguesia não temam, não tenham receio de emitir atestados de residência com medo de identificar questões de sobrelotação como a da moraria. Estes atestados de residência devem ser vistos até como um instrumento para mapeamento destas situações de sobrelotação que infelizmente sabemos existirem. Portanto, terminamos este capítulo com uma recomendação para que a Direção-Geral das Autarquias Locais e o Ministério da Coesão Territorial emitam orientações às juntas de freguesia por via de uma circular, que estabeleça os procedimentos de comunicação imediata, seja à Segurança Social, seja à Câmara Municipal, ao IRU e à Polícia Judiciária, perante quaisquer indícios de sobrelotação das moradas repetidamente indicadas para efeitos de atestados de residência. Porque também sabemos que há muitas pessoas que lucram para venderem comprovativos de morada, muitas delas portuguesas. Portanto, não queremos que as pessoas, mais uma vez, saiam prejudicadas e que estas redes ilegais ou pessoas mal intencionadas lucrem com a vulnerabilidade em que as pessoas imigrantes se encontrem e pela dificuldade enorme que as pessoas têm em pedir este atestado de residência. Passo agora a palavra à minha colega Leonor, para que vai explicar o capítulo 6, de acesso a direitos. Este capítulo 6 é o maior capítulo do livro branco e está dedicado ao peso da burocracia no acesso a direitos e à desadequação dos requisitos à realidade migratória, que se traduz em obstáculos à integração das pessoas. Desde logo começamos por analisar o difícil acesso ao NIS, o número da Segurança Social, ao NIF, bem como a prestações sociais. E pedimos que tanto a Autoridade Tributária como a Segurança Social clarifiquem o acesso aos NIS e NIF por parte de pessoas imigrantes, refugiadas e requerentes de asilo. Recomendamos também, mais uma vez, que o acesso ao mercado de trabalho, consagrado na Lei do Asilo, seja regulamentado. Também olhamos para o acesso às prestações sociais, como o Abono de Família ou o RSI,
e questionamos o conceito de residente legal enquanto alguém que cá resida legalmente há 1 ano, quando os sucessivos atrasos do CEF impedem que isto aconteça. Assim, recomendamos que a Segurança Social flexibilize o requisito de 1 ano de residência legal, com título de residência, tendo em consideração que a realidade portuguesa nem sempre pode tornar isto admissível. Na mesma ótica, recomendamos que se alargue a emissão do NIF a todas as pessoas que já iniciaram o processo de regularização, seja pela via da imigração, seja pela via do asilo. Seguimos para o capítulo do acesso a cuidados de saúde, que está especialmente dificultado a quem se encontra em situação irregular. Mas existem também, e falamos muito nisto, dos problemas a nível informático, quais os códigos a serem utilizados e em que casos, e atribuímos este facto a um grande desconhecimento, tanto por parte do pessoal administrativo como dos médicos. Notamos também alguma confusão legislativa no que toca ao conceito de cuidados de saúde urgentes e vitais, e por isso recomendamos que o Ministério da Saúde emita uma circular que defina este conceito, cuidados de saúde urgentes e vitais, ou que, por outro lado, permita que esta definição fique ao critério clínico do médico. Recomendamos também que o Ministério da Saúde promova a formação dos profissionais de saúde, do pessoal técnico e administrativo para a correta utilização das plataformas informáticas para efeito de inscrição de pessoas imigrantes e requerentes de asilo e assegure a migração de dados entre os sistemas informáticos. Fazemos também uma recomendação que se estenda à atribuição do número do utente aos requerentes de proteção temporária, de proteção internacional, tal como foi feito aos beneficiários de proteção temporária. A última recomendação vai no sentido que se reforce o acesso a cuidados de saúde mental ao nível de cuidados de saúde primários, de modo a assegurar as consultas de saúde mental nos centros de saúde e que se reforce também a contratação de psiquiatras e de psicólogos especializados na área das migrações. Passamos agora para o subcapítulo do acesso à habitação. Este é um problema do qual temos ouvido falar muito nos mídias e que nos afeta, obviamente, muitíssimo a nós portugueses, mas nós acreditamos que quando se tratam de pessoas estrangeiras a tentar aceder ao mercado habitacional, quer privado, quer público, estas enfrentam ainda mais alguns obstáculos. Portanto, não falamos apenas da inflação que todos nós sentimos, mas também do preconceito que as nossas equipas de terreno sentem quando ligam para senhorios para tentar um quarto ou uma casa para estas pessoas, a exigência quase inflexível de um fiador no mercado de arrendamento privado, que uma vez mais, se é difícil para nós, é ainda mais difícil para pessoas estrangeiras que não têm cá uma rede de suporte para que possam encontrar alguém que possa ser o fiador, um número elevadíssimo de rendas em avanço, que é, aliás, ilegal. E pronto, isto relativamente aos maiores desafios do mercado de arrendamento privado. Também no mercado de arrendamento público encontramos alguns desafios extra, nomeadamente, queremos aqui falar do tempo de residência mínimo. Vou falar especificamente dos programas das autarquias locais que exigem um número mínimo de anos de residência naquele concelho para que as pessoas possam aceder a estes programas de habitação. Ora, quando falamos de pessoas recém-chegadas ou chegadas há pouco tempo, isto dificulta muito o acesso a estes programas. Portanto, recomendamos que o IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, peço desculpa, este é um nome difícil, flexibilize o programa Porta de Entrada, um programa público de habitação que foi flexibilizado para os beneficiários de proteção temporária, ucranianos, e nós defendemos que deve ser flexibilizado também para todas as outras pessoas de outras nacionalidades que venham para Portugal. Recomendamos também que os municípios criem projetos piloto de fiança nos seus territórios para resolver este problema do fiador, tornando-se os próprios municípios fiadores dos cidadãos estrangeiros, que não preencham os requisitos para beneficiar dos atuais programas de habitação pública. Por fim, recomendamos que as seguradoras criem seguros adequados à realidade migratória para ajudar, mais uma vez, nesta questão do mercado de arrendamento privado. Passamos aqui para outro tema, ainda dentro do acesso a direitos. A Leonor disse que este capítulo era muito grande, que é a aprendizagem da língua portuguesa. Em Portugal, maioritariamente, a aprendizagem da língua portuguesa é feita através dos cursos do IFP. No entanto, apesar de ser, obviamente, muito importante para a integração das pessoas,
esta está circunscrita apenas às pessoas que têm a situação regularizada. Portanto, todas as pessoas das quais temos vindo a falar que não conseguem regularizar a sua situação, muitas vezes por causa dos atrasos do CEF, não podem aceder aos cursos de português. Assim, nós recomendamos que o Governo preveja a possibilidade de as pessoas imigrantes em vias de regularização se inscreverem no IFP para acesso quer aos cursos de português, quer a outros cursos profissionais e ainda procura de oportunidades de emprego na plataforma do IFP. Isto, aliás, já aconteceu na altura do despacho de regularização extraordinária Covid, portanto, é perfeitamente possível que nós tornemos este acesso a direitos permanente. No que diz respeito ao conteúdo e à metodologia dos cursos portugueses do IFP, quando estão acessíveis para as pessoas, nós notamos que a oferta não tem acompanhado a procura. Nem sempre as pessoas conseguem um curso perto da sua área de residência. Para além disso, a composição das turmas continua a ser extremamente heterogénea. Já temos vindo a falar disto acho que desde 2019, nos nossos livros brancos. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes temos pessoas na mesma turma analfabetas e analfabetas e alfabetas na mesma turma, ou pessoas de países árabes e países hispânicos. Portanto, uma vez mais, a nossa recomendação vai no sentido da uniformização dos procedimentos de acesso à formação e recomendamos também que estas formações passem a integrar não apenas a formação propriamente dita de português, mas também temas práticos da integração, por exemplo, contratos de trabalho, recibos verdes e outros direitos laborais, que são essenciais para a integração. Recomendamos também que a nova AIMA possa ter no seu site todas as ofertas dos cursos PLA, Português de Língua de Acolhimento, estes cursos portugueses de que falei, de forma atualizada para que as pessoas possam acompanhar as ofertas. Falámos neste capítulo também do acesso ao ensino escolar. Mais uma vez é um problema que não afeta apenas estas pessoas, mas nós acreditamos que a demora no processo de inscrição, a inexistência de vagas suficientes e o facto de as respostas não serem adaptadas ao caso individual de cada criança e jovem, quer imigrante, quer requerente de asilo e refugiada, prejudica muito a sua integração. Por fim, aqui na minha parte, queria falar também um pouco do acesso ao trabalho. Mais uma vez, nós congratulamos as recentes alterações legislativas do Código do Trabalho em Portugal. Ainda assim, na prática, continuamos a notar alguns problemas, também ainda é muito cedo. A barreira linguística prejudica muito a relação entre as pessoas estrangeiras e as entidades empregadoras. A fiscalização laboral ainda não é suficiente, ainda não é feita de forma tão ativa como nós gostaríamos, portanto ainda continuamos a verificar um grande número de contratos falsos, empresas fantasma e exploração laboral. Assim, recomendamos que o Ministério do Trabalho reforce os recursos humanos na ACT para que esta possa fiscalizar de forma mais ativa as empresas e também para que possa promover mais ações de formação junto das entidades empregadoras, porque nós acreditamos que a formação é sempre uma boa forma de combater estes problemas e de prevenir. Passo então a palavra à Carmo. Para falar de um tema que tem sido, de facto, tem sido falado na comunicação social mais recentemente. Foram anunciadas umas alterações legislativas no sentido de promover a contratação de médicos por via de acordos internacionais. Falo, por exemplo, de médicos cubanos ou médicos brasileiros que são contratados a nível internacional para virem desempenhar funções no SNS português. Para aqueles que não sabem, o JTRS já teve 2 projetos de reconhecimento de graus e diplomas de médicos estrangeiros e de enfermeiros também. E esta experiência leva-nos a refletir e a criticar amplamente estas alterações legislativas. Não só porque vêm priorizar ou promover a contratação de médicos de fora, como também vem facilitar a contratação de médicos que tenham feito o reconhecimento automático noutros Estados-membros. Portanto, não só demonstra que um profundo desprezo pela quantidade de médicos que se encontram já a residir em Portugal e que não conseguem reconhecer o seu diploma aqui em Portugal,
Como também é um convite a que estes médicos que aqui residam se passem a residir noutros Estados-membros e aí procedam ao reconhecimento do seu diploma. Portanto, desde logo recomendamos ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral de Ensino Superior que proceda a um mapeamento urgente dos médicos imigrantes residentes em Portugal, sabendo que existem, de facto, muitas pessoas em Portugal com interesse em contribuir para o SNS português e que não o conseguem, seja por motivos burocráticos ou porque é um processo muito demorado ou é porque é muito caro. Existem em Portugal 3 tipos de reconhecimento de graus e diplomas, não vou entrar em detalhes sob pena de vos aborrecer, e vamos só explicar que existe um tipo de reconhecimento que é especialmente célere e adequado, que nós defendemos que deve ser aplicado e deve ser ampliado, que é o reconhecimento automático. Não só porque é o mais adaptado à realidade migratória, ao nível da burocracia e da rapidez, mas também mais adequado às necessidades do SNS de uma integração rápida de médicos estrangeiros. Portanto, recomendamos desde logo que se amplie esta lista de países que fazem parte desta lista, não é? de países suscetíveis de reconhecimento automático, por forma a facilitar e a garantir uma rápida integração dos médicos no mercado de trabalho. Agora, com a Ucrânia, houve muita informação que foi divulgada para ajudar as pessoas, e muito bem, a integrar, as universidades a integrarem estes médicos nas suas universidades, a prosseguirem os seus estudos e a reconhecerem os seus graus e diplomas. Nunca houve tanta informação sobre o reconhecimento de graus e diplomas como em 2022. E volto a dizer, e muito bem. Mas não nos podemos esquecer de todos os imigrantes e de todos os refugiados que se encontram também já em Portugal e que precisam de que as universidades estejam igualmente preparadas para as receber e que saibam exatamente que procedimentos é que são aplicáveis. Portanto, recomendamos que haja também um igual grau de divulgação de informação para reconhecimento de graus e diplomas de outras nacionalidades. E falo também aqui dos médicos refugiados, que seguem um procedimento à parte. O nome é longo, que é o Estatuto do Estudante Internacional em Situação de Emergência Humanitária, mas também não é só grande, o nome é problemático, porque a maioria das universidades não sabe o que é este estatuto, não sabem como devem proceder. A lei confere uma enorme liberdade às universidades para estabelecerem aquilo que se chamam os procedimentos alternativos de reconhecimento de diplomas, ou seja, quando as pessoas não conseguem, por exemplo, autenticar os documentos no país de origem, a chamada apostila DAIA, que é um documento que diz que aquele grau ou diploma é legítimo. E no caso da Ucrânia foram definidos mecanismos alternativos, portanto é possível que as universidades os apliquem. Por exemplo, screenshots das disciplinas que fizeram, declarações sobre compromisso de honra, de forma a facilitar e eliminar a burocracia que normalmente está associada a este tipo de procedimentos. Mas se para a Ucrânia já é claro quais é que são os procedimentos a adotar, no caso dos refugiados, a situação até hoje continua problemática. Mais ainda, quando falamos de vítimas de tráfico de seres humanos ou de auxílio à imigração ilegal, que também estão previstas neste estatuto, mas que as universidades de facto nunca viram uma vítima de tráfico de seres humanos à frente ou uma vítima de auxílio à imigração ilegal, portanto não sabem que mecanismos é que devem aplicar nestes casos concretos. Portanto, aconselhamos a divulgação de informação até que as universidades enraizem estes procedimentos e não sendo necessário que existam situações de crise, não é? É preciso normalizar estes procedimentos de reconhecimento de graus e diplomas, porque há muitas pessoas que têm, de facto, muitas qualificações que são subaproveitadas e que poderiam contribuir muito para os nossos países, incluindo o caso dos médicos. Outra situação que afeta gravemente os direitos das pessoas migrantes e refugiadas em Portugal é a abertura de conta bancária.
É um processo especialmente frustrante, especialmente para quem não domina a língua e para quem não percebe os procedimentos a adotar quando se quer abrir uma conta bancária. Falamos aqui das contas normais, que cada um de nós tem e também as contas bancárias de serviços mínimos bancários, que seguem critérios legais muito mais rigorosos e que não podem ser recusadas, só podem ser recusadas em determinadas circunstâncias que a lei permita. No entanto, cada banco faz o que quer e estabelece os critérios que lhe apetecer para a abertura de conta bancária. Isto quer dizer que no banco A existe o documento X, no banco B existe o documento Y e a pessoa não sabe porquê, nem o que esperar quando se desloca àquele banco. Mas não é só entre bancos, até mesmo dentro do próprio banco assistimos a este problema em diversos balcões do mesmo banco. Portanto, é uma lotaria, absolutamente, porque nunca se sabe o que é que será exigido e muitas das vezes os bancos pedem uma autorização de residência às pessoas, o que é surreal, porque as pessoas têm que trabalhar, descontar, receber o seu ordenado para se regularizarem, mas não podem abrir uma conta bancária sem terem um título de residência, por exemplo. Portanto, as pessoas que estão em processo de regularização enfrentam enormes obstáculos que não fazem qualquer sentido em nosso ver e, por isso, sugerimos ao Banco de Portugal que uniformize os procedimentos de abertura de conta bancária normal, mas também a conta bancária de serviços mínimos bancários. Eu passo a palavra à minha colega Madalena. Já estamos quase a terminar este capítulo, vou falar muito brevemente sobre o acesso à justiça. Mais uma vez, temos o mesmo problema. A nossa legislação prevê, de facto, o acesso gratuito ao apoio judiciário, até para pessoas estrangeiras, mas na prática este sistema apresenta inúmeras dificuldades. Desde logo, a falta de profissionais com interesse e especialização na área das migrações de uma forma geral, mas nas áreas do asilo e da detenção em particular. E nós compreendemos completamente a posição dos advogados oficiosos porque a sua compensação é totalmente precária e o valor da compensação permanece inalterado há muitos anos. Por outro lado, notamos também que existe desconhecimento por parte dos advogados oficiosos relativamente a estas áreas que falei, também porque são colocados numa área que é tão ampla como a área do direito administrativo, quando se inscrevem para serem advogados oficiosos. Para além disso, em termos de obstáculos práticos, mesmo no atendimento entre o advogado e o cliente, sabemos que a barreira linguística é muito grande e a falta de acesso a serviços de tradução especializados dificulta muito o acesso à justiça. Passo a palavra à minha colega para o último subcapítulo, reagrupamento familiar. Sim, terminamos este capítulo 6 com o tema do reagrupamento familiar, que foi muito falado neste último ano. Começamos por explicar que não é um direito absoluto, e existindo certos casos que podem levar à sua recusa, como o controle dos números da imigração. Porém, o problema em Portugal parte da quase inexistência da possibilidade de dar início ao processo de reagrupamento familiar desde outubro de 2022. Isto para nós é uma clara violação à diretiva do reagrupamento familiar, que exige que se estabeleçam regras processuais, transparentes e justas que assegurem segurança jurídica no processo. Este tema agrava-se ainda mais quando pensamos nos familiares das pessoas refugiadas, também eles em perigo de vida nos países de origem. Assim, recomendamos que a AIMA reformule os procedimentos para iniciar o pedido de reagrupamento familiar online, tornando-o mais célere e acessível e que comunique automaticamente ao consulado do país de origem o deferimento do pedido. Recomendamos também que o Governo agilize a comunicação com a rede consular, seguindo o exemplo espanhol, que permite que os requerentes de asilo familiares de refugiados apresentem pedido de visto de reagrupamento familiar noutra embaixada europeia, quando não exista qualquer representação consular no país de origem. Por último, recomendamos que se crie a possibilidade de se iniciar o pedido de reagrupamento online no portal da AIMA por parte de pessoas refugiadas, sem estarem sujeitas à insistência de vagas. E isto é no simples respeito pelo direito internacional e europeu. Terminamos finalmente o capítulo 6, vamos passar para o capítulo 7 e passo a palavra à Teresa.
Obrigada, Leonor, Carmo, Madalena, pela exposição deste capítulo 6, difícil por si, extenso. Passamos então ao capítulo 7, referente à detenção administrativa de cidadãos estrangeiros. Bem, neste capítulo abordamos os obstáculos na aplicação prática de alternativas ao afastamento e à detenção de cidadãos estrangeiros e ainda os mecanismos de proteção das pessoas migrantes detidas, como a presença de organizações não governamentais e a proteção jurídica nos centros de detenção. Notamos que a detenção continua a ser aplicada pelos juízes de forma aleatória e generalizada. E, infelizmente, parece que o governo português está mais interessado em investir em espaços de detenção do que investir e focar-se na integração das pessoas que procuraram o nosso país. É nesse sentido que nós recomendamos que a Assembleia da República limite a discricionariedade que é atribuída pela lei no que respeita a decisões de recusa de entrada, definição do que é o perigo de fuga e consequente colocação em espaço de detenção. Isto porque, embora a detenção deva ser aplicada como última ratio, notamos que é aplicada de forma excessiva e desproporcional, com base numa presunção de existência de perigo de fuga que é aferida pelos juízes por defeito. É por isto necessário que a Lei de Estrangeiros expresse a aplicação da detenção como última ratio. Na prática, nós observamos frequentemente a aplicação da detenção, mesmo quando as pessoas já se encontram integradas em Portugal, a trabalhar, com familiares residentes, ou mesmo quando enfrentam graves obstáculos no acesso ao processo de regularização em Portugal, por motivos que são completamente alheios à sua vontade, sejam eles atrasos por parte do consulado ou atrasos por parte do próprio CEF. É por isso necessário proceder-se a uma alteração legislativa dos artigos 135 e 138 da Lei de Estrangeiros, referentes aos limites à expulsão, é o artigo 135, e ao abandono voluntário do território nacional, artigo 138, de modo a que seja limitado o afastamento dos cidadãos estrangeiros que se encontrem a trabalhar, em fase de recolha de qualquer documentação necessária à apresentação da manifestação de interesse, por exemplo, o registro criminal do país de origem, ou então que recorram às autoridades para efeitos de comunicação de um furto ou de perda de documentos necessários à regularização, como, por exemplo, acontece muitas vezes, infelizmente, as pessoas perderem o passaporte ou ser-lhes furtado o passaporte. A nossa experiência prática, diária, na Unidade Habitacional de Santo António, USA, é o Centro de Instalação Temporária situado na cidade do Porto, revela ainda que a maioria dos requerentes de asilo que se encontra em processo de retoma a cargo para outro Estado-membro ao abrigo do Regulamento de Dublin permanece normalmente detido até ao final do prazo máximo legal de 60 dias. Isto significa que as pessoas ficam privadas da sua liberdade de forma incompreensivelmente excessiva e desnecessária, por mero atraso da resposta do pedido de retoma a cargo. Por exemplo, um pedido de retoma a cargo feito por Portugal à Itália. O atraso na resposta aos processos destes cidadãos estrangeiros que se encontram detidos requer que a AIMA crie urgentemente uma equipa técnica que se dedique exclusivamente à decisão dos processos referentes aos cidadãos estrangeiros que se encontrem detidos no Centro de Instalação Temporária ou nos espaços equiparados a Centro de Instalação Temporária. No que toca à presença de organizações não governamentais em espaços de detenção, é uma medida que é considerada muito positiva. No entanto, e não obstante os sucessivos apelos por parte do Serviço Jesuíta aos Refugiados e por parte da própria Provedoria de Justiça, esta medida nunca foi replicada nos espaços equiparados a Centro de Instalação Temporária, existe apenas na USA. E é essencial que o Ministério da Administração Interna replique esta presença permanente das ONG nos restantes espaços, em concordância com as recomendações que a própria Provedoria tem feito nos últimos anos. Por último, o acesso ao apoio judiciário, quando é recusada a entrada a um cidadão estrangeiro, é tardio. Isto porque o CEF começa por interrogar a pessoa migrante de modo a aferir quais são as suas motivações migratórias e o preenchimento dos requisitos de entrada no território nacional. Esta fase é a fase mais importante porque é com base neste interrogatório que o processo de afastamento irá ser decidido, mas também é a fase em que a pessoa se encontra mais isolada e mais vulnerável. E atualmente não existe nenhum protocolo que preveja a presença de um advogado nesta fase de interrogatório, apenas nas fases que se seguem, o que revela uma grande desadequação do apoio judiciário a este espaço de detenção.
É por isto urgente que o Ministério da Administração Interna garanta a obrigatoriedade de assistência jurídica a quando da prestação das declarações instrutórias, de forma a garantir que as declarações prestadas pelos requerentes de asilo, por todos os cidadãos estrangeiros que se encontram nesta situação, sejam o mais genuínas e completas possíveis. Passo agora a palavra à Carme, que continuará com a explicação deste capítulo. Obrigada, Teresa. Como a Teresa bem explicou, a colocação nestes centros de detenção tem em vista a efetivação de uma medida de afastamento, que nem sempre é possível, seja por falta de colaboração, como a Teresa explicou, no caso das pessoas que são transferidas de volta para o primeiro Estado-membro onde entraram, muitas vezes Itália. Itália muitas vezes não responde a estes pedidos de retoma a cargo. O mesmo acontece, por exemplo, com as pessoas, com, por exemplo, cidadãos marroquinos. A Embaixada de Marrocos muitas vezes não colabora com os pedidos de afastamento do Estado português. E especialmente quando as pessoas se encontram em situação indocumentada, ou seja, quando é muito difícil comprovar a sua nacionalidade para fazer esse pedido ao país de origem. Isto significa que estes três grupos, principalmente, ultrapassam o prazo de... Muitas vezes ficam nestes centros de detenção o prazo legal máximo de 60 dias e não é possível efetivar o seu afastamento, ou seja, foi em vão a sua privação da liberdade. Mas é possível que elas não sejam privadas da liberdade, porque não só a lei já prevê medidas alternativas à detenção, como o termo de identidade e residência, a apresentação periódica às autoridades, mas também, e temos essa experiência até dentro da rede JRS na Europa, de projetos piloto inovadores de alternativas à detenção. Estas medidas alternativas, estes projetos piloto, podem ser ou com alojamento ou sem alojamento, dependendo da realidade social e migratória de cada país. Em Portugal é possível, acreditamos, fazer os dois. Não só porque muitas das pessoas que estão detidas provêm, por exemplo, de países da CPLP, que a priori terão uma rede de suporte mais forte do que países não falantes de língua portuguesa. Portanto, conhecendo alguém em Portugal, não é muito provável que tenha um sítio onde ficar, casas de amigos, casas de familiares. Portanto, era possível implementar, a nosso ver, um projeto piloto de medidas alternativas à detenção através das chamadas da rede CLIME, dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes. Poderia ser, por exemplo, definido um gestor de caso nestes CLIMEs. Obviamente é preciso algum investimento por parte do Estado português nestes centros, para que esta pessoa seja acompanhada por um assistente social ao longo de todo o processo que garanta o cumprimento das obrigações perante as autoridades portuguesas, ou o chamado compliance, nestes projetos piloto. Portanto, esta é uma via que é possível para aqueles que já têm, de facto, uma solução de alojamento. Mas o que acontece muitas vezes, e nós sabemos isto porque também acompanhamos muitas pessoas que se encontram, infelizmente, nesta situação, quando saem do centro de detenção da Unidade Habitacional de Santo António, por vezes saem diretamente para a rua, ficam em situação de sem-abrigo, porque não há respostas, existe um enorme problema a nível nacional de existência de centros de acolhimento, e especialmente quando as pessoas se encontram em situação irregular ou indocumentada, em que é muito difícil conseguirem preencher os critérios para darem entrada num dos centros que faça parte desta rede de acolhimento da Segurança Social. Portanto, também, em nosso ver, era possível e perfeitamente fazível criarmos projetos piloto que consistam na criação de mais centros de acolhimento que sirvam simultaneamente como uma alternativa à detenção durante o período de 60 dias, que é o que a lei prevê para a detenção. E nessa fase, durante esse período, as autoridades saberiam exatamente onde é que as pessoas estavam, garantia-se o apoio e o bem-estar da pessoa durante estes 60 dias num regime de liberdade. E após esse período poderia ser prorrogada a sua estadia entre 3 a 6 meses, o suficiente para se conseguir alavancar o seu processo de integração, conseguir, por exemplo, recolher documentação essencial junto das embaixadas e consulados do país de origem,
por sua vez, com o passaporte, registro criminal, já é possível procurar emprego, com um emprego já é possível encontrar uma solução habitacional, ou seja, nós acreditamos que se houver um investimento adequado na integração das pessoas migrantes, ao invés de uma política de privação da liberdade por defeito, Portugal, não só Portugal, mas também os próprios migrantes beneficiariam muito. Não esquecer que a detenção de migrante tem um impacto nefasto na saúde mental, não só das pessoas migrantes, mas também das próprias polícias que estão dentro deste espaço de detenção. Portanto, é uma medida que custa muito dinheiro aos Estados e que poderia ser perfeitamente evitável para todos. Passo agora a palavra à minha colega Leonor para falar do capítulo 8. Neste capítulo 8 falamos da proteção de pessoas estrangeiras, vítimas de crimes, e salientamos a necessidade do reforço dos mecanismos de proteção de pessoas migrantes vítimas de crimes graves ou muito graves, vítimas do crime de auxílio à imigração ilegal, tráfico de seres humanos e mesmo de exploração laboral. Tal como já dissemos anteriormente, de acordo com a lei de estrangeiros, se um agente da polícia se deparar com uma pessoa em situação irregular, a lei de estrangeiros diz que o polícia a deve deter para que se proceda à sua deportação. Perguntamos-nos neste capítulo se a extinção do CEF vai perpetuar a dupla vitimização da pessoa estrangeira em situação irregular, caso esta apresente queixa às autoridades do crime de que foi vítima. E assim, consideramos desde logo urgente a criação da firewall na justiça, onde qualquer pessoa, independentemente da sua situação documental, possa apresentar queixa de qualquer crime, garantindo assim um apoio, a informação e a proteção adequados, bem como a participação no processo penal por parte da vítima. E agora passo a palavra à minha colega Teresa, que vai falar do tráfico de seres humanos. Obrigada. Quanto à questão da proteção de vítimas de tráfico de seres humanos ou auxílio à imigração ilegal, bem, notamos uma enorme dificuldade no processo de sinalização destas vítimas, porque exige uma preparação técnica e um conhecimento altamente especializado relativamente aos indícios e aos procedimentos. As vítimas, que não raras vezes não se veem como tal, encontram-se completamente desprotegidas do ponto de vista social e jurídico, o que resulta numa impunidade das redes de tráfico. Estas redes, por sua vez, são altamente organizadas, o que requer que exista uma grande fiscalização por parte das autoridades. É, portanto, essencial que a Unidade de Controlo de Fronteiras e Estrangeiros assegure a articulação entre a PSP, GNR, PJ e AIMA para efeitos de atribuição do Estatuto de Vítima, tomada de declarações para memória futura e deslocações ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Na Lei de Estrangeiros, portanto, estão estabelecidos nos artigos 109 e 122, número 1, a linha M, a proteção destas vítimas. O artigo 109 prevê a proteção das vítimas de tráfico de seres humanos ou auxílio à imigração ilegal, e o artigo 122 aplica-se somente às vítimas de infração penal ou contraordem nacional grave ou muito grave referente à relação de trabalho. A aplicação destes preceitos colocam-se algumas questões, dado que estes artigos são pouco frequentemente utilizados pelas autoridades ou, quando são utilizados de forma muito lenta e estão sujeitos a várias exigências, como a da colaboração com as autoridades. Esta colaboração com as autoridades é muito diferente entre os dois preceitos. Vejamos, enquanto que as vítimas de tráfico de seres humanos podem ser dispensadas da colaboração com as autoridades sempre que se verifiquem determinadas situações de vulnerabilidade, por exemplo, a segurança de vítima, a segurança dos seus familiares, as vítimas de exploração laboral têm de denunciar o crime às autoridades competentes e de colaborar com as autoridades e não beneficiam, portanto, de um regime excepcional de dispensa de colaboração, que é o que acontece no caso das vítimas de tráfico de seres humanos. Portanto, é urgente que, primeiro, seja reforçada a aplicação do artigo 109 e do artigo 122 e que, no caso deste último, seja criado um regime excepcional que preveja a dispensa da colaboração com as autoridades em determinadas situações de vulnerabilidade. Passo a palavra à minha colega Madalena, que irá falar no capítulo 9. No que diz respeito ao capítulo 9, obstáculos ao acolhimento de pessoas migrantes, nós fizemos, no fundo, uma análise crítica ao acolhimento quer na esfera da imigração, quer na esfera do asilo. Na esfera da imigração, começo por dizer, como a Carmen também já referiu, que o assunto que mais nos preocupa é a falta de respostas sociais na sociedade portuguesa
em termos de habitação, ou seja, temos um número elevadíssimo de pessoas imigrantes em situação de sem-abrigo e temos acompanhado esta realidade de perto no Porto, mas é infelizmente uma realidade de âmbito nacional. No que diz respeito ao asilo, preocupa-nos uma vez mais a discrepância nas condições de acolhimento asseguradas pelos vários modelos de acolhimento em Portugal, ou seja, pessoas que venham para Portugal e peçam asilo de forma espontânea ou venham para Portugal e peçam asilo através de um dos programas de reinstalação, recolocação, barcos humanitários, como já falámos, ou ainda proteção temporária, ou seja, as pessoas que vieram da Ucrânia. Todos estes modelos têm muito impacto na integração e na forma como as pessoas depois vão poder aceder a estes direitos. No fundo, qual é que é aqui a nossa recomendação? Mais uma vez, que o governo português invista na uniformização dos modelos de acolhimento, aproveitando as boas práticas e as vantagens de todos os modelos, aprendendo com os desafios também de todos e tentar uniformizar ao máximo para que possamos respeitar os direitos humanos das pessoas, porque não importa como chegam cá, importa no fundo integrarmos todas da mesma forma. Queria ainda referir que uma das coisas que nós colocámos neste livro branco é que a ação das autarquias locais é também muito importante para a criação de respostas de acolhimento. Portanto, nós recomendamos que os municípios definam uma estratégia para reforçar a capacidade de acolhimento de pessoas requerentes de asilo e refugiadas, e também acreditamos que os municípios têm um papel aqui muito importante na capacidade de acolhimento de pessoas imigrantes em situação de vulnerabilidade. Passo a palavra à minha colega Carmo para falar aqui do último capítulo. Obrigada, Madalena. Vamos falar agora sobre uns obstáculos que as ONGs sentem no terreno e que as impedem até de terem mais projetos ou um trabalho mais amplo na área do acolhimento ou integração de pessoas migrantes, sejam elas imigrantes ou refugiadas. Ultimamente tem-se falado muito deste tema, que é os chamados fundos europeus, o obstáculo de acesso aos chamados fundos europeus. É um assunto complexo e nesta edição dedicámos este capítulo também, sobretudo, a este tema, para, no fundo, tentar desconstruir a realidade no terreno. Existem problemas que se relacionam com o antigo quadro financeiro plurianual, que terminou em 2020, 14-20, e existem problemas que se relacionam com o novo quadro, desde que começa em 2021 e termina em 2027. Quanto ao antigo quadro financeiro plurianual, existiram vários problemas que se relacionam com os atrasos na análise dos pedidos de pagamento e na transferência das despesas que as ONGs adiantam, não é, nestes projetos, mas também no atraso na transferência da chamada contrapartida pública nacional, que foi uma reivindicação também no Livro Branco de 2019, que felizmente no ano a seguir foi concretizada. Ou seja, a contrapartida são os 25% do valor do projeto que é assegurado por uma entidade pública por via do Orçamento de Estado. E muitas das vezes, seja nos pedidos de pagamento das despesas que as ONGs executam ao longo dos projetos, como também no valor da contrapartida nacional, verificámos atrasos significativos, sobretudo ao nível dos últimos projetos que foram financiados pelo antigo quadro financeiro plurianual. Estes obstáculos já estão, de certa forma, a ser ultrapassados pelas autoridades competentes, portanto não queremos cometer aqui uma injustiça, apesar de facto ter sido um problema grave, porque especialmente para ONGs de menor dimensão que não têm esta capacidade ou esta folga financeira para adiantar estas despesas ou de viver sem estas verbas serem transferidas. Mas também este ano assistimos a um hiato entre o fim dos projetos financiados pelo antigo quadro financeiro plurianual e a abertura de avisos ao abrigo do novo quadro financeiro plurianual. Os projetos terminam todos a 31 de dezembro de 2023
e os novos projetos serão decididos até no final do primeiro trimestre de 2024. Isto significa que as ONGs que não têm uma folga financeira, como é a maioria das ONGs em Portugal, para assegurar estas despesas, esperar pelos retroativos dos novos projetos, tivessem que de alguma forma dispensar os seus colaboradores, seja por via do layoff, que como ouvimos muito durante a pandemia, seja mesmo por via do despedimento coletivo. Isto significa uma enorme perda de know-how, de experiências, que é muito triste para as ONGs que estão no terreno. Naturalmente estes projetos sempre foram de ciclo curto, portanto sempre foi muito precário dependermos excessivamente destes projetos, mas neste momento de transição do quadro financeiro para o outro, tornaram-se especialmente graves, levando a despedimentos em várias associações que acolhem ou acompanham pessoas imigrantes e refugiadas. De uma forma muito geral, também notamos um certo distanciamento daquilo que está previsto, das ações que são previstas nos avisos e as necessidades do terreno. E também, ou seja, daí recomendamos uma maior auscultação das associações naquilo que é o desenho dos avisos e dos projetos que vão abrir, mas também ao nível da desburocratização e a simplificação destes projetos, especialmente quando para associações mais pequenas. Falo, por exemplo, do peso que os procedimentos de contratação pública têm nas equipas técnicas, é desproporcional e exige um enorme conhecimento técnico especializado que muitas vezes não consegue ser assegurado por equipas pequenas, de pequena dimensão. E recomendamos que, por exemplo, seja simplificado estes procedimentos de contratação pública à semelhança do que foi feito no chamado PRR. Mas nem tudo é mau, assinalamos também neste livro branco muitos aspectos positivos deste novo quadro financeiro plurianual, como por exemplo a opção de custos simplificados, que vem facilitar muito o trabalho terreno na validação das despesas e no processamento dos pedidos de pagamento, mas também na possibilidade destes avisos ao abrigo de fundos europeus também poderem incluir e beneficiar pessoas imigrantes em situação irregular. Até agora esta opção não era possível, neste quadro financeiro plurianual vai passar a ser. No entanto, subsistem ainda alguns desafios, nomeadamente no que respeita à elegibilidade de certas despesas. Por exemplo, paga-se os salários, paga-se subsídio de férias dos colaboradores que estão a trabalhar nestes projetos, mas, por exemplo, não se paga as compensações. Os projetos muitas vezes, não, aliás, de todo, pagam as compensações, por exemplo, por caducidade do trabalho do contrato de trabalho no final do projeto. Por exemplo, portanto, esta situação é especialmente dramática, dada a realidade que eu ainda agora expliquei que muitas associações estão a viver neste momento. Também ao nível da formação dos próprios técnicos que trabalham no terreno, é preciso capacitá-los por forma a gerirem bem e implementarem as normas e procedimentos das entidades gestoras de uma forma mais rigorosa. Portanto, sugerimos não só uma maior articulação e uma celeridade na articulação nas respostas que as ONGs muitas vezes colocam às entidades gestoras dos projetos, mas também uma formação prática, contínua, de natureza obrigatória para todas as associações que trabalham com estes fundos e que sustentam as suas atividades por via destes fundos. Mas nem tudo é mau neste fundo e queríamos também destacar neste evento que o problema não está nos fundos FAMI, ou seja, estas notícias que têm saído recentemente e que quase que apontam o dedo aos fundos europeus como os principais culpados da situação dramática que estas associações estão a viver neste momento,
não é rigorosa, porque o problema não está nos fundos europeus. O problema está no excesso de dependência que estas ONGs têm destes fundos europeus, que advém de um fraco investimento por parte do Estado português, nomeadamente da Segurança Social, nestas estruturas sociais. Portanto, recomendamos uma maior diversidade das fontes de financiamento das ONGs, por forma a tornarem-se mais autónomas e que não há, diminuindo o impacto negativo de uma transição de um quadro financeiro para o outro. Por exemplo, através da celebração de protocolos atípicos com a Segurança Social que aumentem o número de respostas sociais estáveis e duradouras no tempo, diminuindo esta dependência que aqui referi. E tendo em conta este momento de transição que muitas associações estão a viver, este momento duro em que têm que dispensar muitos colaboradores e interromper as suas atividades até a receberem as respostas deste novo quadro financeiro plurianual, sugerimos que o Governo, na Presidência do Conselho de Ministros, autorize um apoio extraordinário às ONGs que dependem de fundos comunitários para garantir as suas atividades e a sua equipa técnica a fundo perdido, tal como aconteceu durante a altura do Covid. E terminamos com uma sugestão de uma nova fonte de financiamento, que é os chamados visto gold. Muita gente acha que este visto vai acabar, mas não, vai ser limitado, por exemplo, na compra de casa, mas continua a ser possível. E, por exemplo, já está previsto que há esta possibilidade de ter um visto gold, por exemplo, através do apoio a projetos na área da cultura. Não é? Então, o que nós sugerimos é que o Governo português crie um visto gold para investimento por transferência de capitais no montante igual ou superior a 250 mil euros em projetos de ONGs com estatuto de utilidade pública que acolham pessoas imigrantes e refugiadas e também acompanhem o seu processo de integração em Portugal, de forma a que as pessoas estrangeiras com maiores posses económicas possam de alguma forma sustentar o trabalho das ONGs que apoiam as pessoas estrangeiras mais vulneráveis. Passo agora, finalmente, a palavra à minha colega Teresa para a conclusão. Obrigada. Bem, em sede de conclusão, a palavra que toda a gente quer ouvir nestas transmissões. Nesta quarta edição do Livro Branco, constatamos que os obstáculos identificados anteriormente não só se mantêm atuais, como foram significativamente agravados em 2023, na sequência da concretização da extinção do CEF a 29 de outubro. Mas mais do que conclusões fechadas, este livro pretende criar pontes entre as entidades públicas e as pessoas que acompanhamos diariamente. O trabalho interno de recolha de informação entre todas as equipas do JRS permite-nos perceber que o sentido para o qual a integração de migrantes e refugiados caminha em Portugal é um sentido de melhoria. É possível verificar neste gráfico que a maioria das recomendações são referentes às práticas dos serviços, o que significa que as alterações necessárias são de cariz prático e não legislativo. Portanto, 84% das recomendações são práticas e 16% das recomendações são de cariz legislativo. Ainda assim, o que é que há a melhorar? A aplicação prática da lei. Vimos isso, por exemplo, no capítulo das alterações à lei de estrangeiros. A articulação e comunicação entre os serviços públicos, como aconteceu e bem na proteção temporária. A desburocratização dos serviços, como foi apontado no capítulo referente à regularização. A capacitação dos técnicos de primeira linha tem de ser visto como uma prioridade, sejam eles técnicos da área de saúde, polícia, AIMA. E a utilização de recursos já existentes, como o Serviço de Tradução Telefónica da AIMA. Olhamos, por isso, para este paradigma em mudança como uma oportunidade para transformar as políticas públicas portuguesas e a vida das pessoas imigrantes e refugiadas em Portugal. Posto isto, sugerimos um intervalo de 10 minutos, que se mantenham connosco e que deixem a vossa timidez de lado e nos façam todas as perguntas que vos surgirem, por escrito, por favor. E gostávamos muito de partilhar esse momento com vocês na próxima parte. Portanto, até já. Voltamos às 6h10. Estou aqui a receber informações. 7h10, as 6 já passaram. Obrigada e até já.